Senhor Jesus, o Senhor é a nossa luz, a luz do mundo é a nossa luz. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa paz. O Senhor nos deu a tua paz, Senhor, não como o mundo dá. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa esperança, a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Obrigado, Jesus, por ser tudo para nós. Quero aprender a viver, Senhor, fazendo tudo por Ti, nada sem Ti. Porque como a palavra do Pai diz, por meio de Ti todas as coisas foram criadas, Senhor. Tudo é para Ti, tudo é por Ti. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui agora nessa manhã, Senhor. Obrigado por essa palavra santa e poderosa. O Senhor é a própria palavra. Por isso eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor revele essa palavra para cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, a medida de entendimento intelectual e espiritual de cada um de nós. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor alimente o espírito de todos nós, Senhor. Com uma única palavra, só o Senhor pode fazer isso. E eu Te agradeço, meu Senhor. Eu Te agradeço. Obrigado, Pai, por essa manhã linda. Obrigado, que privilégio nós temos, Pai, de ter liberdade aqui no nosso país ainda, de estar aqui na Tua casa, Te louvando abertamente, a altas vozes, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Obrigado, meu Senhor. Em nome de Jesus, papai. Aleluia. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse assim: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Esse livro que tem aí na sua mão, ou na sua Bíblia, é o livro mais poderoso que existe, porque ele revela Jesus. Examinai as Escrituras, Jesus disse. E as Escrituras apresentam Jesus Cristo como o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Imagina isso. E a gente vai examinar as Escrituras agora, nessa manhã, e conhecer o Salvador do mundo. Que privilégio que eu tenho de conhecê-lo há mais de 40 anos, de viver para Ele, viver por Ele, porque Ele é o Salvador do mundo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 1, Mateus 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E assim, a palavra vai indo, ele gerou, para dar toda a genealogia de Jesus. Até que, quando nós chegamos no verso 15, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Da qual nasceu Jesus. A palavra não fala que Maria gerou Jesus, porque Jesus não foi gerado por Maria. Da qual nasceu Jesus, aleluia, que se chama o Cristo. Cristo quer dizer ungido. Não é sobrenome, né? Jesus Cristo não é sobrenome. Jesus ungido. Messias, né? A palavra ungido em hebraico é Mashiach, ungido. Em grego é Cristo. E em português, ungido. Então, Jesus foi, a linhagem de Jesus, a linhagem terrena, a gente vai falar sobre isso, gerou, até que chega em Maria, da qual nasceu Jesus. O nascimento dele foi sobrenatural. Não foi o óvulo de Maria.
não foi o espermatozoide de José. Como foi esse nascimento do Filho de Deus? Que mistério é esse? João 8:23, a gente vai examinar as Escrituras, amém, irmãos? Eu vou rápido aqui, eu vou abrindo e você vai me seguindo. Você que está aí no celular vai me acompanhar talvez até mais rápido, né? Mas eu vou abrir as Escrituras aqui. Então, João 8:23, Jesus disse: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Olha a diferença, eu não sou deste mundo. Vocês são de baixo, eu sou de cima. E de novo ele fala em João 3:31. João 3:31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Jesus veio do céu. Ele falou: na casa do meu pai tem muitas moradas, pois eu vou preparar lugar para vocês. O reino do meu pai. Quando você orar, você diga assim: Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino. Jesus veio do céu, ele veio do reino do céu, mas ele entrou na terra. Por quê? Para salvar o mundo. Porque Deus, quando criou o ser humano, criou a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados em perfeição. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que, você sabe, o pecado entrou no mundo. O pecado contaminou a criação. E o ser humano se tornou um pecador. Você sabe disso quando você vê uma criança, ela é inocente, com 2 anos, totalmente inocente. Com 3 anos, ela é totalmente inocente. Não se ressente do mal, não quer mal, não faz mal, totalmente inofensiva e inocente, não é? 4 anos, 5 anos, de repente, com 5 anos, 6 anos, 4, 7, de repente você vê que ele pá, bate no outro. Ou você vê que a mamãe fala: não faz isso, e ele faz, não é? Ou você percebe que a criança começa a fazer algumas coisas que você começa a ter que... A criança vai perdendo a pureza. Não é? É verdade? Você foi criança. A criança vai perdendo a inocência, vai perdendo a pureza. Por quê? Porque isso está na nossa natureza. A natureza humana é caída, é corrompida. A palavra fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus, Ele introduziu o seu Filho no mundo para salvar o homem, para voltar a purificar o homem, para voltar a limpar o homem, para poder tirar o pecado do homem. Amém? Bem, só que a palavra fala lá no Salmo 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Portanto, para o Salvador vir ao mundo, Ele teria que vir como homem, porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. Os homens têm autoridade na terra. A terra foi dada aos homens. Os anjos não pregam. Os homens pregam. O Filho de Deus teria que vir como homem para a terra, porque a terra foi dada aos homens. Você percebe? Que louco isso, não é? E é por isso que a palavra fala em Hebreus 1:6. Eu peço que você abra comigo. Vamos examinar as Escrituras. Hebreus 1:6. Veja só. Ó Senhor. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz: e todos os anjos o adorem. Deus introduziu no mundo o primogênito. Não é interessante essa expressão? Está ali o mundo, está a criação que o Pai fez, o ser humano, todas as maravilhas, as montanhas, os rios, os animais, as borboletas, as flores, tudo lindo. De repente foi tudo corrompido pelo pecado e a gente vê como o ser humano é mau e destrutivo.
Então Deus introduz o seu filho no mundo. Puf. Aleluia! O Salvador, Ele introduziu no mundo. E é por isso que quando nasce Jesus em Belém, os pastores que estavam lá em Belém, eles viram anjos, muitos anjos, milhares de anjos, e os anjos, eles falavam, não temam, não temam. Vamos ler essa passagem, é tão importante. Está em, eu marquei aqui agora, Lucas 2:10, veja só, Lucas 2:10, como ele introduziu o seu filho no mundo. Lucas 2:10. Estavam os pastores lá em Belém, no campo, verso 9, 2:9. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, você imagina, você está no campo, apacentando um rebanho, de repente, não foi só os pastores viram anjos. Se fosse um só, né? Se fosse a gente, eu falava, você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo? Eu estou vendo. E você também está vendo? Eu estou vendo. Mas que é isso? Você imagina isso? Eles viram anjos. E os anjos disseram assim, não temais, porque eis aqui vos trago a vocês novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador nasceu. Quando Deus introduz no mundo o seu primogênito, diz, e todos os anjos o adorem. E eles já começaram a adorar. Aleluia! E eles falaram, paz na terra aos homens de boa vontade. Aleluia! O Salvador nasceu. Jesus é o Salvador do mundo. Mas como aconteceu? Como foi isso? Se Maria não gerou Jesus, Jesus nasceu de Maria, ele teve que nascer de uma mulher para ser um ser humano, e entrou com legalidade no mundo, porque o mundo foi dado aos homens. Como foi esse nascimento sobrenatural? Vamos ali a Mateus 1:18, meus irmãos. Mateus 1:18. Ora, Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, Maria estava prometida para José, né, estava comprometida com José, antes de se ajuntarem, ou antes de terem relação sexual, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Quando José soube que ela estava grávida, e não era dele, e ele era justo, e ele não quis difamá-la, ele planejou, eu vou embora sozinho, secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. A gente vai ver nessa palavra como os anjos trabalham. A palavra fala em Hebreus 1:13, que os anjos são espíritos que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos de Deus estão trabalhando por você. Amém? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Os anjos do Senhor. Eu ando, tenho uma escolta de anjos que me acompanham. Uma vez a irmã Fátima viu o anjo que me acompanhava. Aleluia. Bem, então, o anjo do Senhor disse a José em sonho, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não é que ela te traiu, ela não se deitou com nenhum homem. José, não tema recebê-la, a tua esposa.
o que nela está gerado é do Espírito Santo. Meu Deus, que loucura é essa? O Espírito Santo gerou. Amém? Você está comigo? Assim foi que Deus introduziu no mundo o seu Filho. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, você coloque o nome de Jesus. Sabe por quê? O que significa Yeshua? Yeshua significa Deus salva. Yeshua é o seu nome, Deus salva, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você tem consciência? E quando você fala Jesus, você está falando Deus salva. Ungido, Jesus, Yeshua, Hamashiach, ungido pelo Espírito Santo. Amém? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, o profeta Isaías, 600 anos antes, profetizou isto: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Em hebraico, Emanuel. Immanuel. Im é com, ano, nós, El, Deus. Immanuel, Deus conosco. Ele será chamado Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Amém? Meu Deus. A virgem concebeu. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, não teve relação com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito. O primogênito. Você sabe que depois Maria e José tiveram 4 homens e filhas, a gente não sabe quantas, mas Jesus foi o primogênito, né? Concebido pelo Espírito Santo. Aleluia. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aleluia. Deus salva. Yeshua. Será que o anjo falou também para Maria? Porque você imagina, o José foi um homem de Deus, hein? Ele creu no anjo, também tem que ser um anjo, né? Deus falou com ele, e ele recebeu a sua mulher grávida, e acreditou e pôs o nome de Jesus, como o anjo lhe disse. E Maria? Vamos ver como foi com Maria? Lá em Lucas capítulo 1, 26. Lucas 1, 26. Foi assim que Deus introduziu no mundo o Salvador. Lucas 1, 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, aqui ela não teve um sonho, hein? O José foi em sonho, né? O anjo falou, Maria não. Ela estava ali em casa, entra um anjo. Salve, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor é contigo. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e pensava: que saudação seria essa? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto,
visto que não conheço o varão, Senhor, como que eu vou conceber? Eu sou virgem, eu não conheço o varão. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Estou com nó na garganta aqui. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Hebreus 1:5 fala que Deus enviou o seu Filho, né? O Filho de Deus. E sabe por que Deus enviou o seu Filho? Para me salvar. Para salvar você. Ele enviou o seu Filho. Mas e essa moça, e essa virgem, ela podia ser apedrejada. Aquela que for apanhada em adultério era apedrejada. De repente a virgem não é mais virgem, é do José, não. Imagina a situação de Maria. E eis que também Isabel, a sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Por isso que a palavra fala, no sexto mês de Isabel, a sua prima, que gerou João Batista, que preparou o caminho de Jesus, né? No 6º mês também Isabel, a sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, Isabel, porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria: irmã, será que você seria uma mulher tão de Deus como Maria? Porque quando o anjo falou que ela ia ficar grávida do Espírito Santo, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Tanto José como Maria são um casal admirável. Aleluia. Mas o fato, então, irmãos, é que o anjo falou tanto para José como para Maria: o seu nome será Jesus. O seu nome é Yeshua. Por quê? O que significa Yeshua? Deus salva. Você começa a perceber por que é poderoso quando eu clamo o nome de Jesus? Clamo o nome de Jesus. Jesus! Deus salva. Aleluia. Emmanuel, Deus conosco, Deus comigo. Aleluia. Glória a Deus. E como diz a palavra, ele se chamará Yeshua, Deus salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Salvador do mundo. Foi para isso que ele veio. E então a palavra diz, irmãos, que Deus lhe deu um nome acima de todo nome. E eu quero muito que você aprenda a manejar a palavra. E a gente vai ler a Bíblia, amém? Amém? Vamos ler essa palavra. Então nós vamos ler aqui Filipenses 2. Filipenses 2:6. Deus lhe deu o nome acima de todo nome. Deus lhe deu o nome de Yeshua, Deus salva. Filipenses 2:6. Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, como Satanás quis, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, Jesus, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, que privilégio que eu tenho de poder falar em nome de Jesus.
porque não é qualquer um. Você lembra, havia 7 filhos de um sacerdote chamado Seva que tentaram usar o nome de Jesus, esse nome poderoso. E havia um homem possesso, endemoniado, e aqueles 7 filhos de um sacerdote disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te esconjuro. E o demônio, usando aquela vida, falou: conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês eu não reconheço. E deu um couro neles. Esse nome acima de todo nome foi dado a nós, irmãos. Se você entregar a sua vida para Ele, Ele é seu, Ele está com você. Sabe por quê? Porque Jesus disse: quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. E Ele disse: quem não tem o Filho, não tem o Pai. Então, em qualquer situação da minha vida, em qualquer dificuldade, quando eu falo em nome de Jesus, eu sei que eu estou com Jesus e eu tenho o Pai. Amém? É o Salvador. Aleluia. João 4, 39, aqui fala claramente, abertamente, que Ele é o Salvador do mundo. João 4, 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou e disse-me, ele disse-me tudo quanto eu tenho feito. Você lembra dessa passagem? A mulher no poço lá em Samaria, a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus teve um encontro com ela, né? Jesus foi até ela e naquela conversa, Jesus conta toda a vida dela para ela e ela ficou maravilhada. E ela foi correndo até a cidade e falou para a cidade, falou de Jesus. Então, é nesse ponto que nós estamos. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, aí a cidade foi até lá, até encontrar Jesus. Os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Jesus ficou 2 dias ali na cidade com eles. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, que coisa é essa? Aquela cidade toda, aqueles samaritanos, os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Vocês lembram? Os samaritanos eram considerados uma raça misturada. O norte de Israel foi invadido pela Assíria antes do que Judá. Então, eles foram levados primeiro para o cativeiro e eles foram misturados. Isso era uma estratégia que os conquistadores faziam. Então, mulheres judias tiveram relacionamento. E então, os samaritanos, os descendentes então, daquela época lá da Samaria, da invasão, eles não eram judeus puros, né? Eles eram misturados, entende? Então, os judeus desprezavam os samaritanos. Isso é uma história que depois... E aqueles samaritanos que eram desprezados por judeus, né, creram em Jesus por causa da sua palavra e falaram: nós sabemos verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Não viram nenhum milagre. Aqui não fala de nenhum milagre, de nenhuma cura, de ninguém que expulsou o demônio. Jesus revelou a vida da mulher para ela mesma e Jesus se apresentou para os samaritanos. O que Jesus falou para eles? Eu sou o Salvador do mundo. E por 2 dias Jesus simplesmente falou a palavra para eles. Você pegou a seriedade disso? Nós mesmos o temos ouvido e sabemos que Ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus se apresenta como o Salvador do mundo. Eu sou o Salvador do mundo. Aleluia. Eles creram pela palavra, não por sinais, não por maravilhas.
E você tem a palavra na sua mão. Você tem a palavra. Se você crê que Jesus é o Salvador do mundo e você entregar a sua vida para Ele, Ele vai cuidar de você, Ele vai te salvar. Ele vai salvar do quê? Salvar do quê? Dos pecados. Seu nome será Yeshua, Deus salva, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós éramos escravos do pecado, mas em Cristo Jesus agora nós somos servos da justiça. Irmão, eu era escravo do pecado. Se era para prostituir, eu prostituiria. Eu dizia prostituiria porque na verdade nunca prostituí. Eu tive uma grande bênção que eu só conheci, palavra bíblica, né? Eu só conheci a minha esposa. Eu não conheci outra mulher em termos, né, sexuais. Mas no curso normal da minha vida eu poderia ter prostituído, poderia ter usado droga, poderia ter roubado, poderia ter mentido, poderia ter, né? Quantas coisas a gente faz, a gente é escravo do pecado. Mas Jesus nos libertou da escravidão do pecado. O Espírito Santo me avisa se eu errar, e como a gente erra. Como a gente erra, eu pelo menos. Aí o Espírito Santo avisa, se arrepende e não peques mais. Jesus libertou a gente da escravidão do pecado, irmãos. Amém? A gente é diferente. A gente não é melhor do que ninguém. A gente só tem o melhor conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos ali para João 17. João 17. Olha só o poder das palavras. João 17, 7. O que Jesus fala ao Pai. Você sabe que João 17 é uma oração. Se você quer saber como será que Jesus orava, leia João 17. O capítulo inteiro é uma oração. Jesus falando com o Pai. E João 17, 7, ele diz assim: agora já tem conhecido, eles, né, os meus discípulos, já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu lhes dei as palavras que o Senhor me deu, Pai, e eles creram nas palavras, e agora eles sabem que eu vim do Senhor, e essas palavras estão aí. A Bíblia fala que a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Amém? Eu lhes dei as tuas palavras, Pai, e eles creram em mim. É as palavras, irmãos, de Jesus que nos salvam. É esse evangelho que salva, as palavras. Por isso Jesus falou, vão por todo o mundo e preguem as boas novas. Compartilhe essa palavra. Quem crer e for batizado, será salvo, porque Jesus salva, nos salva dos pecados. Uma pessoa que abusa sexualmente do neto, ou do filho, ou da filha. Como assim? Como que um ser humano faz isso? Mas se ele tiver Jesus Cristo, for lavado dos seus pecados, ele for salvo e o Espírito Santo habitar nele, ele não vai fazer isso mais. Não vai. É água para vinho, é trevas para luz. Jesus salva o ser humano dos seus pecados. Você percebe a seriedade? E finalmente, para a gente completar, Jesus disse assim, em João 8, 24, aqui Jesus foi claríssimo, João 8, 24, examinai as Escrituras, elas testificam de mim, João 8, 24, por isso eu vos disse, lembra que o 23 nós lemos, eu vou ler o 23 de novo, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se você não crer que eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Falta alguma coisa aí, não falta? Se você não crer que eu sou o quê? Que eu sou o Salvador, ou se você não crê que eu sou o Filho de Deus, ou se você não crê que eu sou o quê? Não falta alguma coisa? Um complemento verbal aí?
Mas Jesus fala, se você não crer que eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Sabe por quê? Jesus estava falando ali para os judeus. Os judeus sabem muito bem o que é isso. Porque eu sou é Deus. Eu sou o que sou. Quando Moisés falou, Senhor, tá bom, o Senhor está me enviando para o Egito lá para falar para o faraó, para falar com o povo, que o Senhor vai libertar eles, vou falar com o faraó, mas aí quando eu for lá e disser para o teu povo lá no Egito, quem que te enviou, Moisés? O que eu digo, Senhor? Lembra? Qual é o teu nome, Senhor? O que eu digo? E Deus fala, Moisés, diga que eu sou, te enviou. Eu sou. Aleluia. Eu estou estudando hebraico. Quem estuda hebraico vai saber isso, que o verbo ser, o to be, né? O verbo ser, em hebraico não existe a primeira pessoa do singular, não existe eu sou, não existe. Eu falo, Ani Alexandre, eu Alexandre, Ani Alexandre. Não existe eu sou Alexandre. Sabe por quê? Porque eu sou é Deus. Eu posso falar Hayá, eu fui, Haiti, eu serei, mas eu sou não existe. Eu, Alexandre. Eu sou é Deus. É por isso que quando Judas Iscariotes, possuído por Satanás, veio lá no Getsemane para prender Jesus, com aquela turba e os soldados e as tochas, e falaram, quem é Jesus? Quem é Jesus? Onde está Jesus? Quem é Ele? Quem é Ele? Jesus se adianta e fala, eu sou. Todos caíram. Eu sou. Aleluia! E é por isso, irmãos, perdoa, viu? Às vezes eu falo essas coisas, isso é oração em línguas. É um dom do Espírito Santo, tá? Não é loucura. Me perdoem. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Mas se você crer, ele fala no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Amém. É Ele, é o Salvador do mundo. Eu quero ler o último versículo com você, que eu acho que é seríssimo. Esse versículo faz o inferno tremer. Satanás nunca quis que eu conhecesse esse versículo, e nem você. Está em Colossenses 1,13. A gente vai encerrar com esse versículo. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Ele, Yeshua, Deus salva, Ele nos tirou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, Ele me redimiu, Ele me limpou, arrancou os pecados de mim. Ele cravou na cruz, Ele levou os nossos pecados. Ele nos arrancou do império das trevas. As pessoas não têm a consciência, claro, porque não conhecem a palavra. As pessoas estão sob o curso do príncipe deste mundo, que é Satanás. Estão no império das trevas. E é por isso que você vê a situação como é. Não é? Mas Ele nos tirou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino. Eu sou de cima, vocês são de baixo. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês e vou voltar da casa do meu pai para buscar vocês, porque a minha vontade é que onde eu estiver vocês estejam comigo. João 14. Então ele nos transportou para o reino dos céus.
Nele nós temos a remissão dos nossos pecados pelo seu sangue. É por isso que Ele é Yeshua. É por isso que Ele é Jesus. Ele é Deus salva. Ele salva o mundo. Ele, verdadeiramente nós o ouvimos e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Os samaritanos disseram. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. É pela palavra que nós somos salvos, porque pela palavra nós cremos. A Bíblia diz, por isso falei. A primeira coisa, sem dúvida, que você deve fazer pela sua vida, pela sua alma, é entregar a tua vida a Jesus. Crê que Ele é o Salvador do mundo. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, Ele tem uma promessa linda. Está em Efésios 1:13. Diz assim: quando nós recebemos o Evangelho da salvação e cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você ouve essa palavra e finalmente crê, você recebe o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança eterna. O Espírito Santo em mim é a garantia, Cristo em nós é a esperança da glória. É a garantia que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eu vou, porque eu já tenho o Espírito Santo, eu tenho a garantia, o penhor está aqui. Aleluia! Amém? E é pela palavra que nós cremos. Então, certamente, a coisa mais importante que você tem que fazer na sua vida é entregar a sua vida para Jesus. Porque Ele tem uma promessa para você, filho. Creia no Senhor Jesus Cristo. E sabe, você e a tua família serão salvos. É uma promessa. Em toda a minha família, eu fui o primeiro a entregar, na minha geração, eu fui o primeiro a entregar a vida para Jesus. Olha que privilégio. Quem sou eu? E toda a família será salva. Aí depois de mim, o meu irmão entregou a vida para Jesus, hoje ele é pastor. O meu outro irmão entregou a vida para Jesus, hoje ele é levita. A minha irmã entregou a vida para Jesus. Os meus primos entregaram a vida para Jesus. Hoje o pastor Henrique é um pastor, o pastor Eduardo é pastor, né? A minha família começou eu poderia citar outros aqui. A minha tia está ali, o meu sobrinho, o Leonardo, meu primo Leonardo. E começa com uma vida. Creia no Senhor Jesus. Ele é o Salvador e a tua família vai ser salva. E a gente tem paz. Ele é o príncipe da paz. E Ele é Emmanuel, Ele está comigo. Onde eu for. Pode não ter nenhum crente naquela cidade, eu sou o único. Eu estou com Ele. E finalmente, tão importante quanto, em qualquer tribulação que você tiver, clame o nome de Jesus. Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Ele é o nome mais poderoso. Ele é Jesus, Deus salva. Aquele cego de Jericó, ele simplesmente ouviu que, porque ele é cego, ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele creu e ele começou a clamar o nome de Jesus. Lembra? Jesus, filho de Davi. Jesus, Yeshua. Esse nome tem poder, irmão. Yeshua, 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 tem misericórdia de mim. E alguns falavam, cala, para de incomodar. Yeshua, e ele gritava mais alto, Yeshua, clama o nome de Jesus. Até que os discípulos vieram falar, tenha bom ânimo. O mestre te ouviu. Ele está te chamando. Ele jogou a capa dele. Eu sei que eu não vou mais precisar de capa de cego. Ele me ouviu. E ele foi. E foi curado. Quantas vezes você sofreu porque você não clamou o nome dele? Clama o nome dele.
Ele quer te ajudar. Amém. Encha de fé o seu coração. Você vai se surpreender com o que o nome de Jesus pode fazer por você hoje. Quando Pedro e João curaram aquele paralítico na porta formosa do templo, eles falaram: o nome de Jesus curou esse homem. Foi o nome de Jesus que curou esse homem. Vamos clamar o nome de Jesus essa manhã, amém? Por você, pela sua família. Quando você declara o nome de Jesus com fé, nada pode com o nome de Jesus. Deus lhe deu um nome acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E um filho e uma filha de Deus tem poder e autoridade para poder falar em nome de Jesus. É por isso que o inferno treme. É por isso que Satanás trabalha tanto para não deixar a gente conhecer essa palavra. Porque o dia que eu entendo isso, eu falo: Satanás, na minha família, chega em nome de Jesus Cristo. Sai! O nome de Jesus. A gente vai declarar esse nome agora, amém? O nome de Jesus é poderoso na sua boca. Cremos, por isso falamos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque Ele salva. Yeshua, Deus salva. Você só tem que invocar o nome dEle. Vamos fazer isso essa manhã, irmãos. Jesus falou, Ele falou para os seus discípulos: olha, filhinhos, até agora vocês não têm recebido nada porque vocês não pedem. Peçam em meu nome, para que o vosso gozo se complete. Amém? Mas antes de tudo é importante que você tenha Jesus. Você só pode orar em nome de Jesus se você tem Jesus. É lógico, não é? Ah, mas o que eu preciso fazer para ter Jesus? Se você crer, é suficiente. Só crer. Se você crê que Ele é o Filho de Deus, se você crê que Ele morreu na cruz por você, se você crê que Ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo agora, se você crê, você pode entregar sua vida para Ele. E o Espírito Santo vai habitar em você. E você se torna filho de Deus. A todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja isso. João 1,12. A todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. É um poder ser filho de Deus. Porque eu tenho Jesus, eu tenho o Salvador. E em qualquer circunstância, eu tenho um poder. Amém? Sabe, eu penso assim, quando tudo está bem, está tudo bem demais, aleluia, a gente tem que lembrar dEle. Muitas vezes, quando tudo vai bem, a gente esquece dEle. Compartilha com Ele as bênçãos, né? Agradece pela comida, agradece pela vida. Mas quando as coisas vão mal, a gente clama o nome dEle. E é o que a gente vai fazer agora. Porque eu sei que cada um de nós aqui tem algum ponto na sua vida que pode ser melhor, né? Porque nesse mundo tereis aflições, Ele falou. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu sou Emanuel, eu sou Deus com você. Jesus falou, não é? Então, a gente vai agora orar em nome de Jesus Cristo. Vai clamar o nome de Jesus. O seu nome dissipa as trevas. O seu nome cura. O seu nome salva. É o nome todo-poderoso. E nós podemos orar em seu nome. Nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então convido você agora a fechar os seus olhos. Desconecta de nós aqui na terra e conecta no Rei da Glória, que é Yeshua. Agora, quando você fala Jesus, você tem consciência do poder desse nome, amém? Jesus. E Ele é seu e você é dele. E você pode orar em nome dele, ao Todo-Poderoso. Então eu quero te dar uma direção santa. Pede para o Espírito Santo te mostrar agora qual é o problema, ou qual a área da sua vida, ou da sua família, ou dos seus negócios, não sei. O que é aquilo que está roubando a tua paz?
O que está roubando a tua alegria? O que é que está roubando a tua esperança? E a gente vai clamar o nome de Jesus. E as coisas vão mudar. Porque a palavra fala que para Deus não há nada impossível. E a palavra fala que tudo é possível àquele que crê. Esse é você, esse sou eu. Nós cremos no nome acima de todo nome. Amém? Então, enquanto o louvor vai estar salmodiando aqui, eu peço que você se concentre. Jesus fala: filho, o que queres que te faça? No domingo passado eu pedi uma coisa para ele. Hoje eu vou pedir outra. Obrigado, Jesus. Então, tira alguns momentinhos aí para você concentrar exatamente no que você vai pedir e onde você vai colocar o nome de Jesus. Amém? O Pai Celestial está atento à oração que você vai proferir. Ele já sabe, Ele já conhece a palavra antes que ela saia da sua boca. Mas o Pai quer que você clame, que você fale. Se você disser ao monte, lembra? Que queres que eu te faça? Você tem a fé e você vai declarar, amém? Você já sabe? Amém? Eu não sei se o louvor consegue você também orar para você fazer a sua oração, o seu pedido, e você consegue ao mesmo tempo tocar. Se você puder ir tocando, mantenha a tocar. Vamos orar então, irmãos. Agora levanta a sua voz, não precisa gritar, mas fala com uma voz audível para Deus, tá bom? Isso expressa a tua fé. Fala: Pai, o meu problema é esse, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. E em nome de Jesus, ó Jesus, clama o nome de Jesus. Ora em nome de Jesus, clama o nome de Jesus, em nome de Jesus. E esse monte vai sair da tua vida em nome de Jesus. Eu vou fazer a minha oração aqui. Agora, se você ora em línguas também, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis por nós, para que a vontade do Pai se cumpra. Ele intercede. Oh Pai querido, Pai eterno, eu quero colocar minha fé agora em unidade, em concordância com cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Pai, porque o Senhor declarou que se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito no céu. Eu coloco agora a minha fé em concordância com a sua, e em nome de Jesus Cristo, se o seu pedido foi por enfermidade, eu digo: espírito de enfermidade, saia agora, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, saia espírito de enfermidade, seja aqui ou seja em alguma vida que foi colocada aqui no altar do Senhor, seja curado em nome de Jesus Cristo. Ele levou na cruz as nossas enfermidades. Se você clamou por salvação de alguém da sua família, Pai, eu me coloco em unidade, em concordância. Pai, o Senhor declarou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Eu sei que o tempo é seu, Pai, o modo é seu,
mas a promessa também é sua, Pai. Então já te agradeço pela salvação dessa vida, Pai, que foi colocada agora no teu altar. Se o seu pedido foi por você mesmo, que você tem coração duro, não consegue perdoar, você tem sentido tristeza e depressão, em nome de Jesus eu repreendo, saia agora todo espírito de incredulidade, sai espírito que endureceu o teu coração, sai em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja livre, seja livre para perdoar em nome de Jesus Cristo. Recebe a paz do Senhor Jesus, recebe a paz do Senhor Jesus, que Ele seja o teu refrigério, que Ele seja o teu descanso, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de discórdia que está agindo nos casamentos aqui. Em nome de Jesus eu profetizo paz no seu casamento. Eu profetizo aliança de amor, unidade, perdão no casamento. Eu repreendo todo espírito de discórdia em nome de Jesus Cristo. Pai, se os teus filhinhos apresentaram algum outro pedido, e eu sei que são muitos, o Senhor conhece, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, atende essas orações, Senhor, para nossa alegria e para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado por ser o nosso Salvador querido. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o socorro presente na hora da tribulação. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos o privilégio de poder orar em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Isso que a gente fez aqui, você pode e deve fazer muitas vezes, sempre, talvez diariamente. Quando eu era católico, eu não era praticante, mas eu aprendi que não podia ficar incomodando Deus, porque Ele era muito ocupado. Mas Ele fala, não, filho, não esteja inquieto por coisa alguma, antes apresenta as tuas petições e súplicas, todas elas, com ações de graças, porque eu tenho cuidado de você. Ele fala isso. Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você peça, que clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus, amém? Não só clamar para pedir ajuda, como também, como diz esse cântico, proclame o nome dEle nas ruas, nas praças, na escola, no trabalho, proclame, fale dEle, pregue a palavra, porque Deus quer que todos se salvem. Aleluia! Glória a Deus! Você está em paz? Você está leve? Vamos dar um salve de palmas para Ele, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Oh Senhor, hoje de manhã eu acordei um pouco, eu não sei se era cansado, ou com sono, ou com preguiça, que a gente saiu daqui 1 da manhã, né? Mas como Ele renova, né? Os que confiam no Senhor caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, e subirão com asas aos céus como águias. Ele renova a nossa vida, amém? Deus falou, coloque o meu nome sobre o meu povo e eu os abençoarei, aleluia. E Ele ensinou, Ele disse assim, o Senhor te abençoe e te proteja, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça, o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Shalom.